Eu quero mostrar para vocês um pequeno teste que eu vou fazer agora com essa caixa que eu mesmo montei, usando um alto-falante da Spider de 10 polegadas, 250 watts RMS, 4 ohms, e o Super Tweeter também da linha Spider de 100 RMS. Eu vou fazer uma medição bem simples usando o software Smart. A minha configuração é a seguinte: eu vou usar esse microfone aqui da DB. O amplificador, ele é um Crown de 2500 RMS, claro, não vou usar toda a potência dele. A configuração dele está em bypass, ou seja, não tem nenhum filtro ativado. A placa de som é essa Behringer, o MC202. E eu vou fazer essa medição agora usando então o software Smart que temos aqui. Eu vou liberar agora o ruído rosa aqui para vocês verem como é que vai ficar o gráfico da resposta de frequência dessa caixa. Como vocês podem ver, a resposta dela é até bem bastante plana. Esse modelo aqui que eu construí, eu usei o projeto da própria Spider. Segui certinho o projeto que é recomendado por ela no manual. Vocês podem ver que eu usei apenas um alto-falante de 10 polegadas e um Super Tweeter. E a resposta foi bastante plana. Muito estranho que eu não usei nenhum driver, nem fenólico, nem titânio. O que eu queria mostrar é que esse modelo de alto-falante, ele consegue subir bastante, que ele consegue reproduzir bem os médios, não necessitando então de um driver, nem fenólico, nem titânio. Somente com o Super Tweeter, e ele já consegue ter uma resposta bastante plana. Eu usei apenas um divisor passivo, que é um capacitor de 2,2 NF, que está fazendo a separação das frequências que vão para o Super Tweeter. Eu queria fazer esse vídeo para demonstrar que não é sempre que é preciso ter um driver. Como vocês viram no gráfico, vou até liberar de novo aqui, só para considerar, o microfone está a uma distância de 1 metro da caixa. Vamos liberar de novo e vamos ver como é que ficou bem interessante. Essa linha azul que vocês viram é a de referência. Então é o sinal que está entrando e a linha verde então é o sinal que está vindo. Vocês percebem quando eu estou falando agora que ela está se mexendo porque o microfone está captando. Então vocês podem ver que o gráfico dela, dessa caixa, da resposta dela é bastante plano. Agora eu quero fazer um teste com essa outra caixa aqui, esse outro modelo, que usa um alto-falante da Selênio de 12 polegadas, é um woofer, também de 250 RMS, um driver fenólico também da Inor e um Super Tweeter também da Inor. Esse alto-falante aqui ele é de 4 ohms, então agora eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz com o modelo da caixa da Spider com essa caixa e vamos ver como é que vai ficar o gráfico. Vou liberar aqui. Agora essa nova medição é então com esse gráfico em laranja.
como vocês puderam verificar, esse modelo ela conseguiu uma resposta um pouco maior ali entre a faixa de 1 kHz a 2 kHz por causa desse driver. Esse driver fenólico consegue dar uma melhorada nessa faixa. Ele conseguiu reproduzir um pouco melhor essa faixa de frequências. Também nessa caixa aqui eu uso apenas divisores passivos, são capacitores tanto para o driver e para o super tweeter. A única diferença aqui que nós temos então para a caixa da Spider é que ela tem esse driver fenólico. E o alto-falante também ele é maior, esse aqui é um alto-falante de 12. No modelo da Seleno era um de 10. Desculpe, no modelo da Spider era um alto-falante de 10. Então, vocês podem ver essa caixa aqui é bem maior também, é um modelo também construído conforme o modelo da Seleno que está no manual da Seleno para esse alto-falante. Ela é bem maior em litragem, eu não sei dizer agora a diferença em litros, mas ela é bem maior, ela é quase o dobro da outra caixa. Vocês puderam verificar então que esse modelo ele consegue reproduzir um pouco melhor. Eu vou liberar de novo aqui o ruído rosa. Vocês podem ver que o modelo consegue reproduzir então um pouco melhor essa faixa de frequência entre 1 a 2 kHz. Só que no geral ela ficou bem parecida com a caixa anterior. Eu usei a mesma configuração, tudo no mesmo volume, usando a mesma placa, mesmo amplificador, tudo igual, a mesma distância do microfone para ficar o mais parcial possível, mais imparcial, digo. Então, tentei fazer uma comparação entre esses dois modelos. Olhando então um pouco melhor esse gráfico aqui, a gente consegue ver algumas nuances nesse gráfico que são importantes para a gente dar uma comentada. Claro, esse teste aqui não foi feito num ambiente próprio, não foi feito numa câmera acústica, que seria o ideal, mas também não era esse o objetivo principal do teste. Outra consideração que precisamos fazer é que nesse teste foram usados então os woofer com impedância de 4 ohms e os driver e tweeter com impedância de 8 ohms. O que isso muda? Como esse teste foi feito usando apenas divisores passivos, o amplificador estava entregando diretamente a potência igual para os dois alto-falantes. O que acontece quando nós temos impedâncias diferentes? No caso, num exemplo mais simples, por exemplo, se o amplificador tiver 100 RMS em 8 ohms, se eu ligar esse alto-falante, no caso o driver ou o tweeter de 8 ohms, ele vai receber exatamente os 100 RMS. Só que eu ligando um alto-falante de 4, se o amplificador suporta, ele vai receber mais potência. Geralmente é o dobro. Por exemplo, os amplificadores que tem 200 RMS em 4, eles vão ter 100 em 8. Então, por que eu fiz isso de usar alto-falantes de 8 ohms junto com drivers e tweeters de 8? Por causa da sensibilidade. Que os tweeter e driver eles têm uma sensibilidade muito maior, e aí seria esse gráfico que seria bem diferente se eu tivesse usado um alto-falante de 8 ohms. A resposta aqui dos woofers seria bem mais baixa. Eu teria um gráfico aqui mais baixo aqui na parte de resposta de frequência do woofer, e o tweeter e o driver aqui teriam aqui em cima. Então, para compensar essa falta de sensibilidade do woofer, vocês podem ver lá depois na descrição do vídeo, vai ter as características do driver, do tweeter, do woofer. Vocês podem ver que os woofer têm uma sensibilidade bem menor que o driver e o tweeter. Então, para compensar essa diferença,
eu acabei usando os woofer de 4 ohms, e aí assim eles recebem uma potência maior do amplificador. Isso reiterando, isso é importante quando você liga só com divisores passivos. Se você tivesse um amplificador para cada via, então isso não seria o problema. Mas como eu usei apenas um amplificador de uma saída para ligar todo o conjunto, então para equilibrar um pouco essa diferença de sensibilidade, eu usei um woofer com impedância menor, e aí acaba equilibrando. Voltando ao gráfico aqui, então, nós podemos ver o seguinte. No gráfico aqui, meio em rosa, é a resposta de frequência da caixa com o alto-falante da Selenium. Aqui nós podemos ver que ele começa a responder um pouquinho antes, já aqui numa frequência em torno dos 90, 80 Hz, ele já começa a responder um pouco antes. Só que como essas caixas não são voltadas a grave mesmo, elas são para médio grave, então essa diferença aqui não é tão significativa para o meu uso, porque eu uso em conjunto com caixas de grave, então elas não acabam, mesmo quando é usada sozinha, sem a caixa de grave, tu não percebe muita diferença aqui nessa resposta um pouco mais tardia do alto-falante Spider, que é em verde. Aqui vocês podem ver que ele começa a responder bem apenas a partir dos 100 Hz, aqui um pouco acima dos 100 Hz, ele começa a responder. Então, nós seguindo o gráfico aqui, nós podemos ver que essa linha aqui que está em rosa, que é da caixa com o woofer da Selenium, nós temos bastante variação. Ela tem picos, tem vales, ela não é tão linear quanto... Claro, a outra também não é linear, mas as variações são maiores nessa caixa com o alto-falante da Selenium. Aqui nós chegamos na faixa em torno de 500 Hz, nós podemos ver um vale aqui. Isso aqui pode ser provavelmente por causa do divisor passivo. Ele pode ter uma diferença aqui de fase entre o driver aqui que começa a atuar o driver. Ele pode ter alguma diferença de fase aqui que não está legal e acaba dando essa perda. Claro, o ideal seria medir cada via separado, medir primeiro um deles, seja o driver, o tweeter, e ir medindo os três separados. Como não tinha muito tempo e também não era o objetivo do trabalho, eu não cheguei a fazer isso. Aqui, para descobrir por que isso aqui, nós teríamos que fazer uma análise da fase, analisar cada componente separado, a gente conseguiria descobrir por que tem essa perda aqui nessa faixa dos 500. Mas é aqui mais ou menos que acontece a divisão entre eles. Continuando o gráfico aqui, nós podemos ver que temos um ganho aqui bem alto na faixa entre 1 a 2 kHz aqui, que é essa faixa onde atua o driver fenólico. Isso aqui vocês também podem ver depois na descrição do vídeo, é por causa da sensibilidade desse driver, ele é muito sensível, então ele acaba sobressaindo. Aqui voltamos a ter de novo uma queda. Aqui de novo nós temos um pequeno vale, que provavelmente é a faixa onde que entra de novo o corte entre o driver e o tweeter. Então aqui podemos ter talvez algum problema de novo de fase, alguma coisa não está legal aqui, está dando essa diferença aqui, está atenuando. E aqui continuando, então, esses são os drivers da Inur e o Super Tweeter da Inur. Aqui podemos ver que ele vai subindo legal, aqui normal, depois começa a descer um pouco, mas nada muito fora dessa parte de altas aqui, tá legal. Só que nós podemos ver esse pico, principalmente esse pico aqui na faixa do 1 a 2 kHz, que era uma coisa que eu já suspeitava, porque no ouvido eu já percebia que eu tinha que cortar no equalizador um pouco essas frequências, porque elas saíam muito forte. Então eu só acabei confirmando que eu já suspeitava. Voltando à caixa com os alto-falantes da Spider, podemos ver que então ela começa um pouco mais tarde, aqui a frequência que ela começa a responder bem aqui, fica só acima dos 100 Hz aqui. Mas como o meu objetivo não era ter uma caixa de grave, então para mim não é problema isso aqui.
Ela também tem variações, tem uns picos. Claro, isso aqui pode ser reflexões do ambiente. Como eu falei, o ideal seria fazer o teste numa caixa, uma câmera acústica com tratamento acústico, mas como eu não tinha disponível e não era meu objetivo ir tão a fundo assim, o principal era fazer essa comparação entre eles. Voltando aqui, subindo de novo, aqui a gente vê que ela tem essas variações, mas não é tanto que nem a caixa com alto-falante da Selene e os drivers e tweeter da Inno. Ela tem variações, mas são menores. Podemos ver que ela no geral, na média, assim, ela é um pouco mais plana. Eu não digo plana, mas não varia tanto assim como varia a caixa com os drivers e tweeter da Inno. Aqui nós podemos ver que ela tem uma pequena deficiência aqui entre os perto dos 4 kHz aqui, em torno dos 4 kHz, ela está um pouquinho abaixo aqui. Ela tem uma pequena diferença aqui, mas não é uma coisa assim também tão significativa. Aqui ela dá um pico em torno dos 8 kHz, que é a parte onde é que o Twitter está atuando mais forte. E aí ela começa a decair devagarzinho de novo aqui. Então, o que eu consegui concluir? Que eu já suspeitava que eu escutava, que a caixa com os alto-falantes da Spider, elas conseguiam reproduzir um pouco mais plana, eles não tinham tantos picos em algumas frequências. E o que eu suspeitava realmente aconteceu aqui no testezinho que eu fiz. Eu consegui ver que ela tem uma resposta um pouco mais plana, a sensibilidade muda em algumas faixas de frequência menor, um pouco maior numa, mas no geral elas se equiparam assim no desempenho quanto ao rendimento. Claro, ela rende a caixa com os alto-falantes aqui do driver da Inno, rende bem mais nessa faixa aqui, mas acaba sobressaindo muito. Quando eu uso ela, acabo usando equalizador para cortar um pouco essa faixa, senão ela se sobressai demais. Então, o que a gente consegue ver aqui? Mesmo tendo essas variações, eu gostei muito dessa caixa com os alto-falantes da Spider, principalmente pelo custo. São alto-falantes baratos, ele é relativamente barato comparado a outras marcas e modelos. Ele é possível conseguir uma caixa pequena, leve e conseguir um som legal para ela. Então, eu consegui uma caixa barata, pequena, fácil de transportar e que conseguiu um rendimento legal. Acabei gostando muito, eu me surpreendi com o desempenho dessa caixa. Eu não esperava muito desses alto-falantes. Eu vou mostrar aqui uma foto do alto-falante, vocês podem ver o acabamento dele não é assim lá grandes coisas. Quando eu recebi ele até fiquei meio assim, vamos ver aqui que vai sair disso aqui. Acabei gostando do som que ele reproduz, ele sobe bem, ele é um alto-falante simples, ele não é nada assim, nossa, que coisa bonita, mas ele cumpre a função dele, que é reproduzir essa faixa dos médio graves, subindo legal, não precisando necessariamente de um driver fenólico ou um driver titânio para conseguir atender a todo o espectro. Então ele consegue trabalhar bem em conjunto com o Super Tweeter e já consegue atender a maioria das frequências. Ele não é nada assim nova-prima de acabamento, mas funciona legal. Então, essa é a minha conclusão que eu tiro dessa caixa. Ela é bastante interessante pelo custo-benefício. Fica uma caixa simples, barata, porque você só precisa de um woofer e de um driver, de um Super Tweeter, e ela fica leve, porque não precisa ser usado uma madeira muito grossa, porque eu segui rigorosamente o projeto que a Spider indica. Vocês podem ver embaixo na descrição do vídeo todas as características da caixa, tamanho e tudo, volume. E aí vocês podem ver que ela se torna uma caixa bem menor que a outra que eu fiz seguindo o projeto da Selenium. E consegui então tirar um som legal dessa caixa sem um custo muito alto.
interessante colocar isso. Essa que era a minha ideia, é mostrar essa diferença. Nem sempre é preciso, é estritamente necessário ter um drive titânio, um drive fenólico, para conseguir ter uma resposta legal com esses alto-falantes. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, dessa comparação simples aí que eu fiz, e até a próxima. Valeu, obrigado.